Bom dia galera, saudações vascaínas, aqui Reinaldo Jeremias, estou mais uma vez falando com vocês aqui no canal. Desde já eu te peço, se inscreva no canal agora, ative o sininho, compartilhe esse vídeo, deixe seu like e seu joinha, para que mais pessoas possam estar assistindo esse, beleza? Bom, seguinte galera, hoje tem Vasco e Madureira pelo Campeonato Carioca, jogo em São Januário. A transmissão vai ser pela Sport TV, às 8 horas da noite, pela Sport TV e pela Premiere. Certo, o Vasco aí tem que ganhar esse jogo aí, né? O Vasco que está em terceiro lugar do Campeonato Carioca. O Vasco, o jogo vai ser 8 horas da noite, né? O Vasco vai vir com um time bem alternativo, né? Hoje não joga o Felipe Coutinho também, certo? Agora tem assistência com o Pinton, o Vasco, o Fernando Diniz, que é meio teimoso, veio com um time bem modificado, né? Para esse jogo, o Vasco precisando ganhar hoje, né? Até para se classificar para as quartas de final. Certo, onde você vê o Fluminense já está garantido já, né? O Botafogo do outro lado, o Fluminense ontem ganhou de 1 a 0 do Botafogo ontem. Certo, então o Vasco está precisando ganhar esse jogo aí, né? Então o time vai ser bem alternativo mesmo, o time do Vasco aí, né? Precisando, hoje deve entrar aí o garoto aí, o Andrei Fernandes, o moleque da base, deve entrar aí, né? Jogando aí. E também tem o João Vitor também, que deve entrar também. Então assim... Vamos ver o que vai acontecer hoje. O Vasco que vai vir com o time alternativo. Porque quinta-feira já tem jogo pelo Brasileiro, pela Chapecoense, contra a Chapecoense em São Januário, né? Não sei o horário, deve ser 8 horas também. E então o Diniz aí botou esse time alternativo aí contra o Madureira pelo Campeonato Carioca, né? O Vasco precisando classificar, porque depois desse jogo contra o Madureira, o último jogo do Vasco vai ser um clássico contra o Botafogo. O clássico contra o Botafogo, o Vasco precisa ganhar também. Precisa ganhar os jogos aí, né? Esses jogos aí, pô, o Vasco aí que no Campeonato Carioca aí, primeira vitória ganhou do Maricá, né? Ganhamos do Maricá de 4 a 2 e empatamos 0 a 0 com Nova Iguaçu. Foi em São Januário também, perdemos pro Flamengo de 1 a 0 que esse jogo de início aí, pô, perdemos pro Flamengo de 1 a 0. E o último jogo ganhamos de 1 a 0 do Boa Vista e depois teve a estreia do Campeonato Brasileiro, né? Que perdemos lá no... Depois perdemos na estreia do Campeonato Brasileiro, perdemos aí pro Mirassol de 2 a 1, né? Uma teimosia do Diniz aí, uma coisa pra falar. E assim, cara, ontem teve o jogo aí, né? De Flamengo e Corinthians pela Recopa do Brasil, né? Que o Corinthians foi campeão ano passado em cima do Vasco. Na Copa Brasil, o Flamengo foi campeão brasileiro. E, pô, tava zoando. E ontem, mulambo, ontem até Vascaíno falando, a gente quer zoar o quê? A gente não ganha nada, sei o que, você quer zoar o quê? A gente não ganha. Meu irmão, olha só. Primeiro, que isso aqui é zoação. O Vasco pode estar até se acabando, o Vasco pode estar até falido. Mas eu vou zoar sempre, eu sempre vou gostar que o Flamengo perca. Ah, que não sei o que, vocês ficam gozando, meu irmão, vocês gozaram do Corinthians ano passado e outra coisa. Se tem o passado também. Que, pô, assim, eu falei até, deu uma pronta resposta para um mulambo, até do grupo da minha empresa mesmo, que nasceu ontem, praticamente. Falei, ó, o negócio é o seguinte, no passado, quando o Vasco, na época de ouro do Vasco, quando o Vasco foi campeão brasileiro, 97, campeão da Libertadores 98, foi pro Mundial de Clubes. Quando era Toyota contra o Real Madrid, vocês secaram a gente, até o exemplo da camisa Fla Madrid. O Flamengo montou Fla Madrid, andou um tempão com a camisa Flamengo. Isso eles esquecem. Aí quer zoar o Vasco. Montou a camisa Flamengo Madrid para secar o Vasco, certo? Aí no Mundial de Clube da FIFA, primeiro no Brasil, que o Corinthians foi campeão, em 2000, vocês também secaram também. Vocês montaram a Flamanche, torceram pro Corinthians na final, na época de ouro do Vasco. Na época de ouro do Vasco. Até quando o Vasco ganhou de virada de 4 a 3 do Palmeiras, vocês estavam secando. E outra coisa, a Copa do Brasil, a final contra o Curitiba, vocês montaram a Flatiba também. E olha que o Vasco não tinha. O Vasco não estava em situação ruim, né? O Vasco tem pouco ganhava título. Ano passado vocês também secaram o Vasco o tempo todo. Agora quer falar besteira? Pelo amor de Deus, cara. Pelo amor, isso é futebol. Eu sempre vou torcer contra mesmo. Vocês com um time de ouro aí, um time até superior do Corinthians foram vice. Vou secar mesmo, certo? Vocês cansaram de fazer isso no passado. E uma coisa que eu aprendi também nesse jogo, que acontece? O Fernando Diniz ele tem que aprender muito com o Dorival. O Fernando Diniz é burro.
Fica esse jogadinho de toquinho, de lá e pra cá, de lá, jogando igual um caranguejo. Fernando Diniz é burro pra caramba. Diniz, você tem que aprender com o Dorival Júnior. Dorival Júnior, assim, é treinador. Ontem, viu como é que fez o Corinthians jogar ontem? Pelo amor de Deus, eu até falei aqui, ó, deixei, ó, o Diniz, ele não fica até o final do ano no Vasco. Tem aqui, meu irmão, não fica. Não fica. Pode até me criticar, não fica. Essa jogadinha eu quero ver o jogo de hoje, como é que vai ser. O Vasco ele precisando ganhar do Madureira. Ficar esse negócio de toquinho pro lado, toquinho de lado, igual o caranguejo. Diniz tem que aprender com o Dorival Júnior aí, ó. Dorival Júnior é técnico. Diniz é uma negação. Ganhou um título com o Fluminense, acho que ganhou alguma coisa. Todos os trabalhos dele em clubes aí, ó, não foi mediano. Certo? Essa parada que eu digo. E outra coisa, sobre o Cláudio Spinelli, o Vasco, cara, o Vasco tá aí, perto de fechar aí o acordo com o Cláudio Spinelli aí, do Independente Del Valle. As partes já acertaram, talvez você vendo esse vídeo aí, o Vasco até já fechou o acordo com o Cláudio Spinelli aí. E o Vasco tá perto de fechar aí, né? Trazer esse centroavante, o Vasco que já trouxe esse ano aí. Já trouxe esse ano. Foi o Marino Nestroza, trouxe o Rojas, trouxe o Alan Saldívia, certo? E trouxe o Brenner. E mais o centroavante aí, que é o Spinelli aí, né? O jogador do Independente Del Valle chamou a atenção do Diniz aí. Acho que por isso que o Diniz o Pedrinho tá segurando o Diniz até hoje, que muito jogador tá vindo por causa do Diniz, né? Principalmente o Brenner, que ele treinou com o Diniz no São Paulo, certo? E tá vindo aí hoje aí, certo? Então o Vasco tá perto de fechar esse acordo aí, com esse jogador, né? Talvez você assistindo esse vídeo até fechou já, certo? O Vasco aí que tá aí trazendo, que tá negociando o Cuiabano aí. E tem mais um zagueiro português aí que pode pintar no Vasco também aí também, né? O Vasco precisando de zagueiro, querendo modificar tudo. Que o Vasco aí que se desfez de alguns jogadores aí, né? O Jean Davi, né? Que já era para ser feita, negação danada também, até processou o Vasco aí, revelou um negócio aí. O Verratti que foi pro Cerro Porteño e foi até tietado ontem lá, né? Por torcedores do Vasco lá no Paraguai lá. E também o nosso cria da base, o Ryan, né, que foi do Bournemouth da Inglaterra, deu até assistência para um gol ontem, com um gol, né? Foi anteontem, né? Então, assim, vamos ver o que vai acontecer aí, né? Foi no sábado, o Ryan deu assistência. Então, aí, mais contratações aí, vamos ver, né? O Vasco precisando ganhar, precisa ganhar esse jogo aí contra o Madureira hoje aí. E também aí depois volta a atenção brasileira, porque vamos pegar Chapecoense na quinta-feira, né, às 8 horas da noite, pelo Campeonato Brasileiro, em São Januário também. E o próximo jogo do Vasco do Carioca para fechar vai ser contra o Botafogo. Então o Vasco precisando ganhar esses jogos aí. Vamos ver o que vai acontecer, galera. Vamos ver o que vai acontecer. E a notícia de hoje é essa daí, né? O Vasco perto de fechar com Cláudio Spinelli. Diniz tem que aprender com Dorival Júnior. E hoje tem Vasco, 8 horas da noite, pelo Campeonato Carioca, contra o Madureira, beleza? Bom, galera, notícia é essa que eu tenho aí. Saudações vascaínas, Reinaldo Jeremias, eu te peço. Se inscreva no canal agora, ative o sininho, compartilhe esse vídeo, deixe seu like, seu joinha, para que mais pessoas possam estar assistindo, beleza? Saudações vascaínas, aqui é Vasco, fui!